Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje, como todos os dias, nós, jornalistas do século XXI, precisamos percorrer, hoje em dia, além da vasta coleção de periódicos nacionais e mundiais, precisamos também percorrer as principais redes sociais. O Twitter, que é o mais político de todos, mas todas as redes. E na olhada que eu dei hoje de manhã nelas, eu vi muitas manifestações de colegas jornalistas, colegas publicitários, colegas de marketing, falando da entrevista de ontem à noite do jornalista de origem norte-americana, mas radicado no Brasil, o Glenn Greenwald, o cara do The Intercept Brasil, esse que está sendo responsável pela chamada Vaza Jato, que está divulgando aquelas conversas que eles conseguiram entre procuradores da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e mais umas pérolas deste time. Nas manifestações de hoje eu vi muitos colegas de renome se dizendo envergonhados pela entrevista de ontem. Não pelo Greenwald, mas pelos entrevistadores. E eu sou obrigado a concordar com eles. Parece que nesta noite de segunda-feira o jornalismo adormeceu mais pobre, mais neutro, mais insípido, talvez mais tolo. A expressão que eu via no jornalista norte-americano, uma pessoa preparadíssima, um dos mais respeitados do mundo do momento, e jovem, parece ter pouco mais de 50 anos, respondendo como se estivesse colecionando cartas sobre uma mesa e sendo interceptado por garotos de recado. É esse o jornalismo crítico que nós precisamos no Brasil, neste momento tão delicado que o Brasil atravessa? Não seria o jornalismo, pelo menos inicialmente, o espírito crítico de uma nação? Depois a filosofia, a história, porque são ciências. O jornalismo é uma técnica. Veja bem, estou falando de jornalismo e não comunicação. O jornalismo tem obrigação de ser o espírito crítico inicial, porque ele é o primeiro meio de comunicação a tratar de notícias que acabaram de acontecer. Eu vou apresentar nossa convidada de hoje e depois eu quero que Natanael diga algumas palavras a respeito. Hoje nós vamos falar de outra coisa que o Brasil precisa urgentemente, que é de saúde, de várias formas, desde aquela saúdezinha do tratamento lá da medicina básica até a alta complexidade. Para nos falar muito profundamente, como conhecedora e cheia de experiência nessa área, nós recebemos a doutora Joyce Lages, que é a diretora, superintendente do Hospital Universitário aqui ligado à UFMA. Doutora, seja muito bem-vinda aos analistas. Obrigada. O Hospital Universitário é quem agradece a oportunidade de falar um pouco do que ele faz e o serviço que presta à sociedade maranhense. Pois é, Natanael, você viu a entrevista do Greenwald? Assisti, Geraldo, né? E assim, eu
não há como negar, né, a capacidade do Glenn, um excelente jornalista, um dos melhores do mundo na atualidade, né, até pelo caráter corajoso, investigativo, né, criterioso. Quando muitos aí pensavam, né, tentaram desqualificar no começo, inclusive o próprio ministro, né, e a tropa de choque do governo federal tentando desqualificar as mensagens até como falsas, ele se garantiu, foi paulatinamente, dentro da estratégia de comunicação dele, foi provando que é verdade. Até das pessoas que faziam parte, né, faz parte, né, da força-tarefa, admitir e pedir desculpas ao ex-presidente Lula. Então, assim, enquanto jornalista ali, não há o que negar a capacidade dele, mas eu confesso que eu esperava mais. Né? Eu fiquei com a sensação que ele, como jornalista, ele assumiu o lado de justiceiro. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos, né? Em cima do fato que ele julgou, que eu também considero que esse julgamento foi corrompido. Né? Eu acho que tem que separar a Lava Jato. Né? A Lava Jato é uma coisa importante para o país, repatriou aí bilhões de reais, isso não dá para negar, porém, a partir do momento, do ponto de vista lá do ex-presidente Lula, foi um julgamento político, né, com a intenção de tirá-lo da disputa eleitoral, ou seja, um crime à democracia. Então, acho que, no mínimo, ali o ex-presidente Lula tem que passar por um novo julgamento com pessoas isentas. Mas aí o jornalista, Geraldo, assumiu o papel de justiceiro e, assim, a entrevista foi muito baseada também, assim, nas opiniões dele, de perseguições que o presidente fala, ataca, uma coisa assim muito pessoal. Eu sei também que a carga dele ter soltado aquele material ali, claro que vai puxar toda esses ataques para a pessoa, né, física dele, como foi no caso ele querer visitar a mãe com câncer nos Estados Unidos, deram uma embarreirada ali para ele sair e tal, essa perseguição lá com o marido dele, ficou no lugar do Jean Willis. Então, assim, mas também a entrevista, para mim, ele deixou claro ali que ele tinha um lado e estava agindo ali tentando ser um herói justiceiro em busca de um grande tema, sabe, para contrapor, né, o senso comum que tomou conta do Brasil. Se você estivesse lá, você jogaria isso para reflexão e o acusaria disso para dar um pouco de calor àquele debate? Não. Calor que não teve? Pois é, Geraldo, assim, não acusaria porque não é o meu papel acusar. Ah, entendi. Né? A minha opinião, eu acho que ele trabalhou nesse sentido. Quem sou eu para julgar ou não? Mas eu acho que, enquanto jornalista, ele assumiu muito esse lado de justiceiro e de tentar repor a verdade, né? E se colocando também no epicentro de uma guerra ali, querendo ou não, atraindo popularidade para hoje em dia que todo mundo, Geraldo, vive atrás de um like. Isso é a grande verdade. Todo mundo está querendo que sua mensagem seja curtida no Instagram. Quanto mais vezes, isso mais monetiza, né, individualmente cada cidadão. Então, assim, a gente sabe que todo mundo ali, o grande jornalista, está atrás de uma grande história. E essa, sim, pode ser considerada uma grande história, mas é uma história, Geraldo, que está, sabe, mexendo aí com uma nação há pelo menos aí uns 4 anos aí, e a gente está sangrando aí, economicamente falando, principalmente isso, né? Uma série de direitos suprimidos aí recentemente, né? Corte na educação, censura, e isso tudo está misturado naquilo ali, e quem está nem de um lado nem de outro, porque existe também o centro, né? As pessoas fora do espectro da direita, fora do espectro da esquerda, está todo mundo sofrendo ali porque essa guerra está longe de terminar, Geraldo. Vamos envolver a doutora Joyce, vamos continuar falando de política. A gente sempre fala de política num nível elevado, doutora. Sim. A senhora é diretora de um hospital que trata de saúde, mas está intimamente ligado também à educação, já que é um hospital universitário que faz o atendimento, o recebimento dos nossos futuros profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros e etc. Estão sentindo lá, doutora, esses cortes que vêm sendo promovidos nesses últimos meses? O que a gente tem para colocar? O hospital universitário, ele tem como função básica dele formar. A gente termina assistindo, cuidando, de uma forma secundária. Mas, assim, a população nos conhece como hospital que faz cirurgia, como hospital que faz consulta. Mas o nosso objetivo maior é isso que você acabou de colocar, formar os profissionais que vão atuar no sistema público de saúde brasileiro. O hospital, ele não está fora desse contexto, ele é um órgão federal,
Nós vivemos exclusivamente da verba que vem do recurso federal, do que vem do Ministério da Educação, do que vem do Ministério da Saúde. E o que ocorre? A gente tem várias dificuldades de manutenção. Porque um hospital que faz procedimento de alta complexidade e ele precisa ter um cenário de prática ideal para formar aquele aluno, faz com que os custos dessa instituição ela seja maior. E o que ocorre atualmente, é uma regra no Brasil, nós somos financiados por esse recurso público que ele tem uma margem uma margem daquilo que nós devemos receber. Como isso funciona? São feitos procedimentos, os procedimentos eles têm valores fixos que não são reajustados há ano. Em contrapartida, a gente tem uma conta de luz que aumenta, o ICMS que aumenta, o medicamento que sobe e você continua tendo que assistir aquele usuário, sabendo que ao ser admitido no hospital universitário, nós temos como princípio, e é uma regra do sistema público de saúde, dar solução para o problema daquele usuário. E ainda assim garantir que o aluno que lá está, quer seja aluno da graduação, que é o cenário de prática dos alunos da universidade, como o residente, que é o especialista, ele tenha toda uma condição de ser bem formado. E como é que vocês estão se virando nos 30, doutora, lá com esse dia? Porque a gente, por exemplo, eu sou dono de casa. Sim. Eu vou ao supermercado toda semana e eu tenho a perfeita medida do tanto que as coisas subiram, apesar desta inflação, Natanael, divulgada, 0, não sei o quê. Eu só sei que o que antigamente, as compras grandes de R$400, hoje em dia é comprinha de meio, e isso para uma pessoa, é comprinha de meio de semana. E aí, como resolver, sendo que a senhora trabalha com milhões? Exato. Então, primeira coisa, a gente realmente trabalha com orçamento alto, a gente reconhece isso. Hoje é um dos hospitais da... É o maior da rede de hospitais Exato. Universitários. Ele é grande em tamanho. Então, são 11 prédios que nós gerenciamos. Mais conhecido é a unidade Presidente Dutra e a unidade materno-infantil, né? Mas nós temos ao nosso entorno mais 9 prédios, que são as unidades especializadas. Fora isso, nós temos próximo de 3.000 funcionários. E nós temos como estrutura de atendimento, fazemos em torno de 1.500 internações por mês. Então, são 1.500 pessoas sendo atendidas, internações, eu não estou falando de consulta e nem de exames. Então, elas estão comendo, elas precisam ser assistidas do ponto de vista do medicamento, do ponto de vista da acomodação aonde elas estão. Então, isso custa muito caro. A gente fala em saúde, mas a gente lida mais com a doença do que com a saúde. Porque se a gente tivesse no nosso país, de uma ponta a outra, um programa de atenção primária que realmente fosse resolutivo, muito do que nós recebemos na atenção secundária, na média e na alta complexidade, não chegaria. Então, eu acho que o país, a nação brasileira ainda precisa investir muito na base para que a gente tenha resultados melhores. E aí, como a gente faz? Aumentou o recurso? Não aumentou. A gente continua, mesmo com toda a elevação dos medicamentos, das prestações de serviço que nós temos na casa, nós tivemos elevação do custo, mas a receita não aumentou. E aí, faz o quê? Bom, eu costumo dizer que o hospital universitário ele vem de uma longa estrada de gestão efetiva. Então, é fazer muito com pouco que nós temos. Como é que a gente faz isso? Racionalizando tudo que nós temos, trabalhando, fazendo gestão mesmo, gestão na base, gestão estratégica, que o hospital sempre trabalhou nesse sentido. Então, recentemente, acho que menos de uma semana, a gente tem o ato de se reunir uma vez por mês com todas as lideranças do hospital. Isso é uma prática do hospital. A gente coloca tudo que o hospital está pensando, como o hospital está trabalhando, e colocando a responsabilização não só do diretor do hospital. O hospital não é do diretor, o hospital é de um grupo de gestores, cada um de nós tem que ter o mesmo nível de responsabilidade. Então, tem coisas mínimas que eu tenho que fazer no meu processo de trabalho diário que me reduz uma despesa. Exemplo muito clássico, o lixo. A gente sabe que o lixo hospitalar, ele é um lixo caro.
Ele é um lixo caro, mas dentro de um hospital eu não tenho só o lixo hospitalar, eu tenho o lixo que é infectado, mas eu tenho o lixo comum. Então, o simples fato de eu misturar um com o outro me aumenta o custo do hospital. Uma sala que eu posso sair, desligar a luz ou desligar o ar-condicionado, me reduz uma conta de luz. Aquilo que me reduz não é para ter lucro, é para manter o hospital funcionando e garantir que não vai faltar alimentação, que não vai faltar um medicamento, que nem o hospital vai diminuir a sua prestação de serviço para a comunidade. Então, eu costumo dizer que quando a gente trabalha de uma forma integrada, mesmo com a adversidade, a gente vai sentir, mas a gente não vai afundar. Vamos fazer uma paradinha e voltamos já já e continuamos conversando com a doutora Joyce Lages. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos a superintendente do Hospital Universitário, a doutora Joyce Santos Lages. Natanael, fala. Então, doutora, você estava falando, né, num ponto crucial que a gente, quem trabalha com saúde sabe, que é a atenção básica, né? Sim. Ela atua de forma preventiva e economiza, se funcionasse de fato de direito, economizaria muito aí para os entes públicos. Sim. Né? Só que historicamente, né, parece que tem um pacto federativo aí que divide a responsabilidade. Isso. Mas até nos próprios governos passados, aí, inclusive do PT, de todos eles, sempre meio que se esquivou e deixou muito ali no colo dos municípios, né, e dos estados ali, que entre todas as demandas a gente sabe que é difícil também chegar a um consenso ali. Essa coisa não é possível mesmo ali, esses três entes ali dialogarem de forma efetiva e chegarem a soluções definitivas, porque eu acho que três forças ali atuando, né, a probabilidade de êxito é bem maior. Você está correto na colocação. A gente lamenta, quem trabalha na atenção especializada, que vê as consequências daquilo que não foi visto na atenção primária, a gente realmente faz essa ponderação. A gente tem o ente federal, o ente estadual e o ente municipal, que eu acho que ao sentar, ao buscar uma estratégia que seja única, a gente pode ter resultados mais positivos, porque uma coisa é eu montar a estratégia, a outra é eu operacionalizar. O Ministério da Saúde, ele não é um órgão executor, ele é um órgão que trabalha a política. Essa política de atenção à saúde, ela precisa ser operacionalizada no âmbito do Estado, mas principalmente no caso da atenção básica, nos municípios. Tem um aspecto que é ponderado sempre, que é a questão do financiamento. Eu não faço porque eu não tenho recurso. A gente sabe que alguns municípios, eles têm uma arrecadação pequena. Então, para eu ter, por exemplo, uma equipe, eu preciso pagar o médico, eu preciso pagar o enfermeiro. E a gente, quando faz avaliação de custo, a gente sabe que é caro manter um médico em um determinado município. Então, como fazer para reter? E não é só ter, é ter com frequência e retê-lo naquela comunidade. Não só o médico, mas tem o enfermeiro. Tem as outras categorias que também hoje a gente sabe da importância dela e a necessidade da presença. Então eu acredito que precisa unir mais as forças, porque embora elas existam, mas elas não estão coesas. E eu acho que enquanto a gente não fizer isso, nós brasileiros, nós como Estado Brasil, nós vamos sim sofrer. Por isso é que a gente liga a televisão, tá os noticiários no Fantástico, em todas as emissoras, todos os jornais, noticiando o caos na saúde. Por quê? Um exemplo clássico disso, a população aumenta, mas eu não aumento o número de leitos hospitalares. E aí, outro ponto precisa ser ponderado, que a longevidade do brasileiro, ela aumentou. Nós precisamos nos preparar para o hospital do futuro, porque eu vou ter uma população mais envelhecida. Isso precisa ser pensado. Olha só, nós ainda temos doenças que já foram erradicadas, tuberculose, hanseníase, e a gente ainda padece disso. E aonde está a solução do problema? Lá na atenção primária. Eu preciso criar um hospital para o idoso? Não, eu não preciso criar um hospital para o idoso. Eu preciso dar para esse idoso uma estrutura para que ele tenha qualidade de vida. Então, todas essas questões precisam ser ponderadas, eu acho que unicamente do ponto de vista técnico, sem nenhum viés político. Os técnicos brasileiros, eles são muito bons.
o Brasil, o Maranhão, tem bons gestores. Mas que assim, a gestão, ela possa realmente, não é ser efetiva, ela precisa ser ouvida. E precisa ser dado crédito. E a senhora acha, com esses governos aí tão polarizados, que é possível separar esse viés ideológico partidário da questão técnica? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu coloco para você. A gente tem que ter respeito pelo Estado brasileiro, porque é o nosso país. A gente está num país muito dividido e isso é muito ruim, porque tensiona de um lado, tensiona de um outro, mas sabe quem sofre no final das contas? É o mais fraco. E isso é que a gente pondera. Então, assim, quando a gente começa a sofrer em determinado segmento, quem é que vai sofrer? Por mais dificuldade que nós três aqui tenhamos, mas o nosso salário no final do mês vai diminuir, tá pouco, mas está lá. Mas eu fico imaginando, eu sou uma funcionária pública, eu sou uma professora de uma universidade, o meu salário é pago pelo aquele senhor que tem uma casa lá na beira da estrada, porque ele paga a conta de luz. E é o tributo dessa conta de luz que faz com que o meu salário seja pago. E a gente tem que ter uma responsabilidade com ele, sabe? Então, assim, eu fico muito preocupada com o país dividido, mas, assim, a gente sabe que numa divisão que nós vivemos hoje, alguns advogam dos seus interesses. E o interesse coletivo, às vezes, ele fica sempre colocado ali do lado. E a gente precisa parar com isso. Quando eu falo a gente, é país, é Estado. O povo brasileiro precisa disso. Então, eu acho que assim, a classe política, ela precisa ser sensibilizada nesse sentido. A gente precisa de cabeças novas, de coração novo. Principalmente coração que pense com sensibilidade de quem realmente é o mais frágil e o mais necessitado nesse país. Doutora, por falar em coração novo, sim, o hospital universitário, ele está preparado tecnicamente e de pessoal para fazer, acho que quase todo tipo de transplante, exato, né? Com exceção de medula. Que esse é um estudo ainda, sim, né? Por falar em estudo, estão cortando cada vez mais os nossos estudos, né, doutora? Como é que está? O hospital tem realizado um número justo de transplantes ou a gente ainda padece da velha falta de doadores? A gente continua, o hospital universitário está credenciado para fazer transplante de órgão sólido, no caso rim, fígado e coração, como também tecido, como é o caso da córnea e o transplante ósseo. Então, o hospital universitário, ele já vem desde 2008, que foi o primeiro credenciamento, que foi rim, e há pouco tempo, acho que 2 anos e pouco, a gente começou a fazer o rim pediátrico. Ano passado nós começamos o transplante de fígado. Então, o hospital continua transplantando, e a gente pode colocar que um dos pontos muito positivos foi que nós reduzimos de forma significativa a fila que nós tínhamos de córnea, porque realmente a córnea, ela possibilita que a coleta do tecido possa ser feito em determinadas condições, o que não é permitido para um órgão como o fígado e o coração. A gente, esse ano, já esteve perto de fazer o transplante de coração, mas a gente ainda não conseguiu, exceto que na hora que nós tivermos o doador certo e o receptor nas condições ideais, a gente acredita que esse transplante ele seja efetivado no hospital universitário. E a taxa de rejeição dos transplantados? Como é que Graças a Deus, a gente pode colocar o seguinte, a imunossupressão, que é quem evita tudo isso, ela é muito bem trabalhada. Os medicamentos, os exames que são feitos no sentido de evitar, isso já a medicina evoluiu bastante, como também o processo de seleção. Então, os profissionais envolvidos neste processo, que aí é envolvido um grupo muito grande, médicos, enfermeiros, assistente social, fisioterapeuta, assim, é um grupo muito aguerrido. Agora, você tocou num ponto, a gente ainda precisa sensibilizar a população para o processo de doação. Então, você vê uma pessoa que doa, eu sei que é um momento difícil,
porque muitas das vezes é uma morte violenta, é uma morte que não é esperada pelaquela família, mas por outro lado, quantas vidas ele pode salvar? Você tem 2 rins, você tem 2 pulmões, você tem um coração, você tem as córneas, então quantas pessoas aí você pode salvar? Então a gente entende que é um momento difícil, mas assim, quanto mais pessoas doarem, mais pacientes a gente vai tirar de uma máquina de hemodiálise. Estão fazendo diariamente, doutora, transplantes? Como é que está funcionando? Como é que a gente faz? A gente tem o do doador vivo, né? Esse aí a gente tem uma programação semanal, mas em relação ao doador falecido, só quando a gente tem a doação. Entendeu? A córnea não, a gente já consegue captar um número de tecido de córnea, que essa córnea ela é preparada, ela é condicionada e a gente consegue fazer transplante de córnea semanalmente. Ou seja, pode tirar e guardar para fazer depois. Exato. Já o coração, o rim, a gente tem um tempo entre a retirada e o implante no paciente que recebe. E como é que está essas doações? As doações elas ainda são pequenas, elas são controladas pela central de notificação do Estado, né? Por muito tempo ela funcionou no hospital universitário, mas o Estado, ele resolveu, e eu acho que de uma maneira muito centrada, estruturar na sua própria rede, porque a gente entende que quem deve ser o gestor dessa central é o gestor estadual, porque isso facilita com que aquelas pessoas que estão no interior do Estado também possa ter acesso a esse benefício. Todos os órgãos podem ser aproveitados, doutor? Todos os órgãos, toda pessoa pode ser um doador? Ou existem condições, a partir de tal idade não pode, ou menos de tal idade não pode? Como é que é, de forma geral, isso? Olha só, para que você seja um doador, é feita uma avaliação das suas condições, é feito exames de sangue para avaliar se você teve determinado tipo de doença que possa inviabilizar aquele transplante ou não. A idade, existe uma idade limítrofe, mas que em alguns centros, essa idade, ela não é, como o centro já é um centro que já tem grande experiência, a idade ela passa a ser um critério secundário, mas ainda assim existe limite de idade. Uma das coisas que a gente costuma colocar é sensibilizar a família. E o próprio, por exemplo, eu, Joyce, chegar para a minha família, porque na hora do meu falecimento, quem passa a ser responsável por mim é a minha família. Mas chegar para a minha família e dizer assim, olha, aconteça o que acontecer comigo, eu quero doar os meus órgãos. Isso é muito importante. Então, assim, muitas vidas são salvas. Olha, assim, quando você vê a alegria de quem recebe um órgão, a gente tem, por exemplo, os pacientes de hemodiálise. Vocês não têm noção, quando eles sabem que existe um processo de captação, assim, a alegria deles de serem um escolhido. Porque isso depende muito da compatibilidade, logicamente, dos exames que são feitos para avaliar se vai ser Maria, se vai ser José. Continuamos isso já, doutora. Vamos fazer mais um intervalozinho. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos a superintendente do Hospital Universitário, doutora Joyce Santos Lages. Doutora, a senhora já está na gestão do hospital há muitos anos, na superintendência já aí há 6 anos. Então a senhora deve ter um raio-x completo do hospital. A senhora citou no final do bloco anterior a questão da hemodiálise, do paciente renal. A gente vê, tem muita reportagem mostrando essas coisas, de gente vindo do interior, de van e sofrendo. O que falta para que a gente resolva? Já que, falando em português claro, quantos óbitos nós temos por dia numa cidade na Grande São Luís, com 1.300.000 habitantes e vindo do interior? Não há algo para se fazer para que a gente possa atender essas pessoas? Qual é o número de pacientes renais que nós temos no Maranhão, doutor? Olha, eu não sei te precisar, porque sabe o que acontece? Comumente as pessoas só conhecem o renal crônico quando ele chega na máquina de hemodiálise. Certo. Só que a doença renal, ela se estabelece em 5 estágios. E aí o que é mais interessante? A principal causa que leva um paciente a uma máquina
máquina de diálise é a hipertensão e a diabetes. E aí 2 coisas que eu posso trabalhar muito bem lá na atenção primária. Então você vê que a gente ao assunto roda... de Natanael. Exato. Então a gente roda e para lá num ponto. A atenção primária tem que ser, como que diz, fortalecida, valorizada, mas não é só pelo governo, por nós profissionais da área da saúde. Nós precisamos enxergar isso. Por outro lado, o governo precisa fazer com que essa atenção primária seja atrativa para o profissional da área da saúde. Então, as principais hoje, principalmente no Brasil, é a hipertensão e diabetes. Então, assim, qual é a nossa grande surpresa? Se você perguntar quantos pacientes têm máquina de diálise no Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela tem todos esses números. Por quê? Ela pega para cada centro que tem paciente em diálise, ela pergunta quantos pacientes você está dialisando. Mas o Brasil ainda não sabe quantos pacientes têm doença renal que está fora de máquina. Por quê? Porque eu tenho a doença renal no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3. Muitos dos pacientes chegam para nós no estágio 3, quando ele já começa a ter uma filtração do rim diminuída. Ou seja, doutora, nem adianta mais transplantar é isso que a senhora está falando? Não, o que eu quero dizer é que quando ele está nesse estágio, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer medidas para tentar minimamente diminuir essa progressão dessa doença para evitar que ele chegue aqui, na máquina de diálise. Quando ele chega na máquina de diálise, o que sobra para ele? O transplante. Então, é bem aqui, ele chega na máquina de diálise, o que sobra para ele é o transplante. E outra coisa, o transplante precisa dar certo, porque se não der certo, ele volta para a máquina de diálise, você entendeu? Então, assim, se você me perguntar, precisamos criar mais centros para fazer hemodiálise, até acho que precisa em algum lugar. Mas eu acho que se começar a fazer atividades efetivas, buscando o controle da hipertensão e diabetes no Brasil, olha, muita coisa vai resolver. Doutora, e esse controle, eu que sou um cuidador de minha mãe, Natanael também é da dele, eu dou o Meritor e o Zart para minha mãe todos os dias de manhã e a glicemia dela tá ali, 90, 95, ela tem 85 anos. São só esses 2 remedinhos que a gente resolve, faz esse controle? Olha o que acontece, a gente fala, existe uma coisa que é o que a gente chama de adesão ao tratamento. Se eu sou um hipertenso, primeiro eu preciso saber que eu sou e eu preciso ser educada para o meu autocuidado, que essa educação pode ser feita na atenção primária. Outra coisa que a gente sabe é da dificuldade financeira que às vezes a família tem da compra do medicamento. Então esses são medicamentos que devem ter disponíveis nas unidades, porque não adianta só eu saber fazer o meu autocuidado. Eu preciso saber que eu tenho que ter o cuidado com a alimentação, com a quantidade de sal que eu vou consumir, que eu preciso fazer uma atividade física. Então, a prevenção, ela é aliada ao processo de educação. E a gente entende que o profissional médico, o profissional enfermeiro e os demais profissionais da área da saúde, quando eles estão na atenção primária, eles são poderosos. Às vezes a gente acha, eu sou mais poderosa dentro de um hospital especializado, cheio de equipamento. Não, nós não. Com uma pequena farmácia e um interesse da equipe profissional, você resolve tudo ali embaixo. Você faz. Porque outra coisa, educar. Educar. Eu acho assim, a educação, ela muda um país. Olha a Nietzsche aí, doutora, a gente aqui no eterno retorno. Vamos continuar avaliando essas questões de políticas de saúde, políticas de educação, brincando de bloqueia ou compartilha. Tá. Bom, vamos ver aqui, bota o primeiro nome aí. E Natanael começou logo aqui com o ministro da Saúde, o Luiz Mandetta. A senhora bloqueia ou compartilha esse, doutor? Eu compartilho, eu tenho visto ações que ele tem implementado. Ele é um ortopedista pediátrico, tem uma formação diferenciada, tem demonstrado uma sensibilidade para as questões de saúde pública. Até este momento eu compartilho e estou torcendo que dê certo, porque a gente precisa que a coisa caminhe. Tá certo. Segundo.
Aí, ó, esse é um médico, deputado estadual, tem obrigação dobrada de fazer coisas pela saúde. A senhora bloqueia ou compartilha? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho um grato prazer em ver a figura de Iglesias, porque conheci Iglesias como aluno da universidade, como um dos alunos que fazia parte da Liga de Hipertensão, orientado pelo professor Salgado. A gente viu todo o crescimento de doutor Iglesias, vendo agora, ele é médico do Hospital Universitário e agora como deputado. Eu compartilho até esse momento e tenho certeza que ele tem condições técnicas para poder fazer um bom trabalho. Estou torcendo por ele, é isso que a gente vai cobrar depois. Tudo bem, eu vou dizer para a Iglesias assistir o programa. Quem mais tem? Vamos ver. Pronto, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Como gestor macro do Estado do Maranhão, a gente tem percebido todo o esforço que ele tem feito no sentido de equacionar os problemas de saúde do Estado. Só que a gente vê que, assim, a gente tem problemas crônicos. Por exemplo, eu citei a atenção primária. Você falou das idas e vindas dos pacientes de hemodiálise. E a gente entende que ele não vence todo um problema de muito tempo. Ele precisa ter os demais gestores de saúde junto com ele. Então, eu compartilho, eu faço votos que ele continue trabalhando e que ele vença dificuldades crônicas que nós vivemos. Se a senhora fosse convocada para ser secretária de saúde do Estado, a senhora aceitaria, doutora Joyce? Não. Eu não aceitaria nem ser secretária de Estado da Saúde e nem secretária do município de São Luís. Pode perguntar por quê? Posso sim. Eu coloco para você, eu acho que, do ponto de vista técnico, não me sinto capaz. Acho que é um desafio muito grande e eu tenho uma dificuldade. E que eu não tenho nenhuma vergonha em compartilhar. Uma vez eu usei essa expressão com o secretário do município, eu sou hermeticamente técnica. Isso às vezes dificulta para a execução de um cargo como esse. E a gente sempre quer para o Estado e para o município alguém que consiga conciliar essas duas habilidades. Depois a gente comenta isso. Vamos só para encerrar, acho que tem mais um aí. O governador do estado, governador Flávio Dino, a senhora bloqueia ou compartilha? Eu jamais deixaria de compartilhar, porque ele representa o meu estado. Se ele está lá sentado na cadeira, é porque nós o colocamos lá. Se ele é um bom governador ou não, quem vai decidir isso é o povo, quando ele for propor o seu sucessor. Tá bom. Doutora, a senhora está no cargo de superintendente do Hospital Universitário há 6 anos. A senhora atravessou 2 gestões. Entrou com o professor Natalino Salgado, continuou com a como é o nome da reitora? Portela, doutora Anair Portela, que depois brigou entre aspas, né? Se desentendeu com o Natalino Salgado. Porém, a senhora continuou no cargo e a senhora demonstra uma admiração muito grande pelo professor Salgado, como a senhora fala. Isso é ser político? Ou será que a senhora está lá porque é hermeticamente técnica? Se a senhora me disser que está lá porque é hermeticamente técnica, eu acho que a partir de agora, todos os ministros, todos os secretários de Estado, todos os secretários municipais têm que ser hermeticamente técnicos. Vamos lá, respondo sua pergunta sem nenhuma dificuldade. Em relação ao professor Salgado, sem sombra de dúvida, uma das coisas que eu mais admiro no ser humano chama-se lealdade e gratidão. Eu fui treinada pelo professor Salgado. Como diretor do hospital, ele jamais fez reserva em chegar para mim, como a função que eu exercia na casa, de colocar, vamos aprender por aqui, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Então, assim, veja bem, você quando tem um professor do qual você tem como referência, do qual você considera como mestre, você respeita aquele professor. Assim é a figura do professor Salgado para mim, não só como mestre, mas eu confesso para você que eu como profissional da saúde, eu coloco o professor Salgado um dos melhores e maiores gestores que esse estado já teve. Porque se o hospital universitário hoje segue um trilho do ponto de vista de uma gestão efetiva, é porque não foi plantada por mim. Começou com ele. Nós que passamos, depois a gente foi mantendo. Em relação a qualquer divergência que possa existir, quando eu sou nomeado, quem me nomeia não é o reitor.
Quem me nomeia é a EBSER. Eu sou nomeada pelo presidente da EBSER. Ah, então eu errei bem aí. Então, a minha nomeação, ela foi feita no ano de 2013, foi encaminhada uma lista tríplice para Brasília. As pessoas que fizeram a composição dessa lista tríplice, elas todas foram entrevistadas e ao final eu fui a nomeada para o cargo. Então a senhora está mais ligada ao Mandetta do que à reitora, é isso, doutora? Não, eu estou mais ligada, não, ao Mandetta não, ao MEC mesmo. Ah, porque isso, o MEC, ela está... Exato, a EBSER... Doutora, eu lamento, eu até ainda mantenho algum respeito pelo Mandetta, mas pelo Weintraub eu não tenho respeito algum. Então, a EBSER, ela é uma estatal que foi criada ligada para gerir... ao Ministério da Educação. Exato. E quem é o presidente da EBSER nesse momento é o general Oswaldo Ferreira. Eu não conheço para fazer juízo dele. Doutora, eu sou um admirador seu desde a primeira vez que a senhora veio conceder entrevista para a gente. Acho que a senhora é uma profissional brilhante. Meus parabéns e muito obrigado por separar um tempinho para vir conversar com a gente. Eu agradeço a oportunidade de partilhar um pouco da experiência do Hospital Universitário. A gente entende que entra governo, sai governo, está lá o Hospital Universitário. E é assim que a gente quer continuar, servindo a comunidade, formando os profissionais da área da saúde. Assim, a gente fala não com vaidade, não é um sentimento de vaidade, mas isso nos orgulha. De realização. De realização. E não é uma realização de uma pessoa. O Hospital Universitário, eu acho que o seu grande valor é a sua equipe. Muito bem. Porque a gente compra equipamento, a gente faz prédio novo, mas a equipe é o diferencial daquela casa. Uma pena que ela não quer ser secretária não, Natanel? Pois é, né? Mas hermeticamente, né, já afasta, né, Geraldo? Pois é. Porque a política ali, não há como fugir também, né, Geraldo? Ainda mais você pegar, imagina uma situação, né? Você está com uma pessoa morrendo no interior e uma pessoa liga e vai um helicóptero sem licitação, que tem que ser feito ali de cima da hora, não dá pra, sabe? Tudo acho que tinha que conciliar tudo, né? Às vezes o contexto do momento, isso, né? A gente precisa avaliar, porque se a gente pega a coisa de forma isolada, exato. Faz um julgamento às vezes. Né? E muito do que acontece na saúde, né, são casos pessoais, Geraldo, porque quem está ali do lado da pessoa sofrendo ali toma coisa como pessoal. Então, assim, esse contato direto ali do quem é o gestor até chegar na ponta lá, com certeza são decisões muito difíceis, Geraldo. É isso aí. Bom, acho que amanhã você tem coisa para fazer, né? Temos que convocar o Felipe Clã. E com certeza estaremos aqui amanhã, conversando e sempre procurando pessoas como a doutora Joyce Lages, que tem um histórico para colaborar com o desenvolvimento do povo maranhense e brasileiro. Obrigada, nós agradecemos. Quer falar mais alguma coisa? Não, vamos nessa. Vamos nessa, até amanhã. Obrigado a todos.